Chegou o momento da gente falar, né, da área do direito, falar com o nosso comentarista, doutor Guilherme Colin, que hoje vai trazer o tema revisional de juros bancários. No passado, o Poder Judiciário estava abarrotado de ações envolvendo consumidores discutindo a revisão de dívidas. Hoje, estas ações reduziram bastante e parece que a postura do Poder Judiciário mudou em prejuízo dos consumidores. Mas ainda há o que discutir e sobre este assunto a gente conversa com quem sabe. Doutor Guilherme Colin, boa tarde. Oi, Cris, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Mudou então, doutor Colin, e os juros ficaram aí limitados em 12% ao ano? Não, bem pelo contrário. Antigamente, a Constituição Federal, depois foi alterado o texto, ela previa uma limitação de juros em 12% ao ano. E lá nos anos 90, o Judiciário estava lotado de ações em que as pessoas pediam a aplicação daquela taxa de juros, de 12% ao ano. Isso foi a primeira fase das revisionais. As ações revisionais de juros tiveram várias fases. Primeiro, a tese era a tese constitucional, 12% ao ano, e muitas revisionais foram julgadas procedentes. Isso acabou. Depois veio uma tese que sustentou um grande número de ações que envolvia a lei de usura, uma legislação lá do início do século XX, que previa também a limitação de juros em 12% ao ano. Essa tese acabou. O STJ decidiu que os juros não devem ser limitados em 12%. Ainda na época do governo Lula, foi proferida uma medida provisória pelo presidente Lula da época, autorizando a contratação dos juros capitalizados, porque até então se discutia não só a taxa de juros, mas a capitalização. Então, se discutia que a capitalização é o juro sobre juro, se discutia o percentual da taxa de juros e a capitalização, que o entendimento era que os juros deveriam se girar de forma simples. E lá pelo ano de 2004, 2005, o governo federal da época proferiu uma medida provisória autorizando a contratação de juros capitalizados, juros sobre juro. E aí se desenvolveu a tese da abusividade, e os advogados diziam, tal percentual de juros ele é abusivo porque é abusivo. E tem lá no Código de Defesa do Consumidor um artigo, o artigo 51, que prevê as hipóteses de nulidade contratual por abusividade. E muitas dívidas foram revisadas. E agora a orientação dos tribunais é de que é possível revisar a taxa de juros. Porém, se considera abusivo o percentual de juros significativamente superior à média praticada pelo mercado. Então, uma taxa de juros num determinado perfil de contrato, de um determinado percentual ali, se estiver dentro da média praticada pelo mercado, o próprio judiciário hoje reconhece como lícita aquela contratação. Mas de fato, já foram os 12%. Bom, e isso acaba, de certa forma, abrindo aí o precedente para que as empresas continuem a fazer os juros abusivos, que é uma coisa bem recorrente, né, doutor? Sim, o conceito de juro abusivo ele variou muito, né, Cris? O conceito de juro abusivo hoje tem lá no site do Banco Central, você consegue, acessando o site do Banco Central, verificar qual é a média praticada pelo mercado para os diferentes tipos de contrato. Então, é o seguinte, só que quem é que compõe a média? Quem é que constrói aquela média? É o conjunto de bancos. É um conjunto de bancos. Então, tem o banco A, o banco B, o banco C, o banco D, tem dezenas. E cada um informa para o Banco Central quanto é que ele está praticando no cheque especial, no CDC, no crédito consignado, no financiamento com garantia, alienação fiduciária para compra de veículos. Ele informa qual é a taxa que ele pratica. E ali é apurada uma média. Então, lá, se o banco tal estiver cobrando uma taxa muito superior àquela média, só que a média já é alta. Do ponto de vista judicial, juro alto e juro abusivo não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa.
Não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, sou mensageiro aqui, estou dizendo como o Judiciário tem tratado do tema hoje. E, doutor Colim, como é que então a gente pode identificar que os juros está sendo abusivo, que um juros é abusivo? Existe o percentual de juros. Você pode discutir o percentual de juros. E aí, então, você vai lá e faz a comparação com a média que está sendo praticada no mercado, lá no site do Banco Central. Eu contratei para o crédito consignado uma taxa de juros de 4% ao mês e verifico que lá no Banco Central a média praticada é 2% ao mês. Estou chutando percentuais aqui. Nesse caso, o Judiciário tem uma grande chance de que o Judiciário reconheça como abusivo aquele percentual. Mas vamos imaginar juros que são tradicionalmente altos, do cartão de crédito. O juro do cartão de crédito é um absurdo de alto. Mas ele é um absurdo de alto, só que para os critérios do Poder Judiciário, uma taxa de juros de 5%, 6%, 7% ao mês não é considerado abusivo. Só seria abusivo acima disso. Só seria abusivo se fosse significativamente acima disso. Acho que o cartão de crédito é o campeão, né? É o pior, o cartão de crédito é o pior. Tem outros, com certeza, mas eu acho que o cartão de crédito deve ser campeão das reclamatórias, né? Então, vamos ver se a gente conseguiria aí dar um exemplo. Doutor, é possível a gente dar um exemplo aí para o telespectador? Um exemplo, avançando um pouco mais, não falando apenas do percentual. A gente discute também o critério de cálculo. O que acontece às vezes? Você vai num banco X e faz uma simulação. Olha, eu quero pegar tal quantia e qual é a taxa de juros que vocês cobram? Aí o banco diz, a taxa de juros que eu cobro é tal. E tal valor emprestado com tal percentual de juros contratado acarretará tantas prestações de tal valor. Aí você sai dali e vai num outro banco. E aí você faz o mesmo cálculo com o mesmo valor e o mesmo número de parcelas. E o banco do lado, vamos imaginar, ele cobra uma taxa de juros menor que o primeiro, mas o valor da prestação é maior. Coisa de louco, né? É uma coisa de louco, é um paradoxo, porque eu sempre imaginei que a matemática seria uma ciência exata. E aí, você tem, no banco A, eu pego R$5.000 para pagar em tantas parcelas de tal valor, com um juro tal, e no banco B o juro é menor, mas a parcela é maior. Acontece que existe uma variação aí, e eu não estou falando da capitalização. Existe uma variação do critério de cálculo. E aí, se você entrar lá, no site do Banco Central, e colocar, ou coloca no Google que vai direto, calculadora do cidadão. E ali tem 4 campos: número de parcelas, taxa de juros, valor da parcela e valor do empréstimo. Aí você preenche 3 campos e a calculadora do cidadão preencherá automaticamente aquele que você deixou em branco. E se você pegar um contrato que você tem aí na sua gaveta hoje e fizer esta simulação na calculadora do cidadão, às vezes a conta fecha e às vezes a conta não fecha. E talvez os defensores dos bancos que estejam em casa escutando pensarão, não, mas acontece que tem a taxa, o banco tal cobra uma taxa de abertura de crédito maior, uma taxa menor, tem alguns adicionais ali. Você pode fazer a comparação do valor total, o valor do empréstimo e mais todos os adicionais, e tem variação de banco para banco, porque a equação de cálculo não é a mesma em todos eles. E muitas vezes, o advogado, então estou falando agora para você, advogado também, consegue demonstrar que a taxa de juros não é abusiva. A forma como os juros foram calculados se torna abusivo. Porque aí entra uma situação que, aos meus olhos, beira a imoralidade. Banco, vamos imaginar que eu fosse um banco, penso, bom, eu tenho que respeitar a taxa média do mercado e tudo mais. Então, o que eu faço? Eu coloco o percentual compatível com a taxa média de mercado e jogo aleatoriamente um valor qualquer nas parcelas. Ou utilizo uma forma de equação mirabolante que aumenta artificialmente o valor da dívida. E aí eu me defendo
né, eu já tenho um mecanismo de defesa prévia, né, no meu contrato contra a tese da taxa de juros abusiva, mas a taxa de juros abusiva não encerra a discussão. Então, esse exemplo eu acho muito importante. Ah, você é advogado, eu quero discutir a capitalização. Lamento. Desde a medida provisória de 15 anos atrás, 18 anos atrás, que foi convertida em lei, a capitalização é autorizada pelo judiciário. E isso não saiu do judiciário, isso saiu do Poder Executivo da época e foi chancelado pelo Legislativo de mais tarde. Então, mas você ainda consegue discutir algumas coisas, algumas questões nesse tipo de contrato. Bom, e aquela história, né, de entrar com a ação e já baixar a prestação desde o início? Entrar com ação judicial e baixar a prestação, eu me lembro que tinha advogados que diziam, né, entra com ação judicial, vamos baixar a prestação. Eu não quero criar confusão com os colegas advogados, mas esta frase, Cris, vamos baixar a prestação, aos meus olhos, ela é quase uma propaganda enganosa. Uhum. Eu não quero brigar com você, advogado, por favor, né, entenda o que eu estou falando. Vamos traduzir. Baixar a prestação é, você entra com uma ação judicial contra o banco, apresenta um cálculo, e você tem um contrato de financiamento qualquer, e você paga uma prestação de R$1.000 por mês. Aí você entra com uma ação revisional e sustenta que o valor correto da prestação não deveria ser R$1.000, deveria ser R$800. E aí você pede para depositar em juízo aqueles R$800. Isso era muito utilizado 20 anos atrás. Isso era muito utilizado. Os juízes davam as liminares, a pessoa depositava em juízo aquele valor, o banco não recebia, porque o valor ficava na conta judicial, a pessoa tinha a quitação, e se o banco inserisse aquele devedor no SPC, a inclusão seria indevida e o banco ainda sofreu uma ação de reparação por danos morais. Hoje, nas ações revisionais, e eu não estou dizendo que é 100%, mas na imensa maioria, os juízes exigem que a pessoa deposite em juízo o valor integral da parcela. Aí talvez você diga, não, mas eu tenho um caso aqui que aconteceu. Sim, tem alguns juízes que aplicam a orientação anterior, mas a imensa maioria não tem aceito isso, e não tem aceito, em parte, por conta de abusos que também aconteciam por parte dos consumidores, Cris. Eu sou um amante da verdade, e sou investigador da verdade e da lealdade filosófica. E convido que você se filie a esse critério. O banco praticava abusos? Sim. Por outro lado, muitos consumidores procuravam o banco com uma reserva mental, sabendo que não iam pagar, que não queriam pagar, pegavam dinheiro emprestado, não pagavam nem a primeira parcela, entravam com uma ação revisional, sendo que não pagaram nem a primeira parcela e não pagavam nada e não depositavam nada em juízo. E aí o processo se arrastava durante 3 anos e o banco não recebia nada. E isso, entrar com uma ação judicial, tendo um planejamento prévio, nesses moldes, aos meus olhos é um pouco imoral. Já foi de caso pensado, né? Exato. Então, havia abusos da parte do banco, e ainda há, aos meus olhos, sim. Mas também existia muito abuso por parte de consumidores. E aí o consumidor, muitas vezes, criava um problema para negociar uma solução, ia lá, pegava R$10.000 no banco para comprar um automóvel, não pagava nada, entrava com a ação revisional e ganhava. Aí o banco dizia, não, tudo bem, tu ganhou a ação revisional. Então tá, tu vai pagar? Aí o cara não pagava. E aí ele propunha um acordo num valor menor que os próprios R$10.000. Então, existia aquele abuso. Em função desse abuso, em parte, houve essa reciclagem da jurisprudência. E aí muitos consumidores que não agiam de má fé, que não a imensa maioria não age de má fé, acabaram sendo prejudicados por um movimento dos tribunais, Cris. E essa questão de abater ali o valor da parcela numa ação, digamos, eu estou pagando R$1.000 a parcela, isso não está
não está cabendo no meu bolso e eu preciso, então, que reduza a parcela. Aí vai lá, reduz a parcela, mas isso não reduz a dívida, né? É que a ação revisional ela serve para reduzir a dívida. A ação revisional serve para isso. Se a pessoa entrar com a ação demonstrando, olha, ele contratou R$1.000 de parcela e a parcela real é R$800. Pedir para que os juízes não estão dando isso, a grande maioria, mas digamos que o juiz conceda isso. Digamos que o juiz conceda uma liminar nesses termos, o que é improvável. Aí ele vai lá e deposita em juízo R$800 com uma liminar em que o juiz diz que autoriza aquele depósito com efeito liberatório, impedindo o banco de fazer tomar qualquer medida coercitiva, usando o SPC, qualquer coisa do gênero. Aí o processo anda e a tese do consumidor é julgada favorável. Vamos imaginar essa hipótese. Muito bem, o processo vai acabar. Se as contas estiverem todas corretas, o processo acaba e ele não vai e não haverá nenhuma dívida, porque a revisional serve exatamente para reduzir o saldo devedor. Eu, no passado, Cris, ganhei várias ações de repetição de indébito, em que eu pegava o contrato, o histórico de pagamentos do consumidor, entrava com a ação contra o banco e conseguia fazer com que o banco devolvesse o dinheiro que ele cobrou a mais. Hoje, isso até é possível acontecer. Isso é possível. Agora, esse efeito liberatório de depositar R$800 numa parcela que foi contratada em 1.000 e poder ir para casa e dormir tranquilo, isso eu não tenho visto acontecer já há alguns anos. E para aquelas pessoas que já foram inscritas no SPC? Eu tenho lá no canal Saiba Direito, já falei aqui na RDC sobre ações envolvendo SPC. Então agora, se tu me permite, Cris, claro, vamos sair um pouco da revisional de juros. Vamos falar de inclusão, de restrição de crédito. Vamos imaginar um contrato que não tenha juros. Você saiu de casa, foi numa loja, comprou um par de sapato e não pagou porque não pagou. A loja lhe coloca no SPC, ele coloca no Serasa, ele coloca em vários órgãos de proteção ao crédito. Existem formalidades legais que não têm nada a ver com a discussão da dívida, que permitem que você abra uma discussão com o próprio banco de proteção ao crédito, pedindo para limpar o nome e talvez pedir uma indenização por dano moral. Isso quando essas formalidades legais não forem observadas. E elas são descumpridas de uma maneira muito reiterada. É muito comum isso acontecer. Isso é um assunto. Outro assunto, ainda falando de SPC e Serasa. Você entrou com ação contra o banco ou contra o credor, discutindo a dívida, e obteve uma liminar. Efetuou o depósito judicial ou não efetuou, não sei, e obteve uma ordem judicial mandando limpar o seu nome e o banco não limpou. Você terá, então, aí um descumprimento de ordem judicial e uma ação de dano moral com base nisso. Aí não será contra o SPC, será contra o banco. No primeiro exemplo que eu mencionei, a ação era contra o SPC, contra o Banco de Proteção ao Crédito, contra o órgão de proteção ao crédito. Nesse segundo, é contra a empresa que efetuou aquela anotação. Todas as pessoas que estiverem com o nome sujo, talvez possam discutir as formalidades da restrição de crédito, sem precisar discutir a dívida. E todas as pessoas que estejam discutindo uma dívida, dependendo se a taxa de juros foi abusiva, se não foi, se a forma de cálculo foi correta ou não, dependendo dessas variáveis, aquela inclusão poderá se tornar indevida ou não. Isso somente será possível saber ao final do processo ou após alguma decisão judicial. Muito bem. Muito obrigada, doutor Colim. Para quem quiser saber mais sobre direito, mais sobre esse e outros assuntos... Eu poderia fazer um breve comentário? Claro. Um comentário que não é informativo. Eu recebi já mais uma vez a crítica dizendo o seguinte: mas o cidadão foi lá no banco, contratou, quando precisava, ele procurou o banco para contratar. Aí depois entra com a ação para revisar a dívida. Eu, Guilherme Colim, defendo o liberalismo. Só que dentro da postura liberal, a gente pode entender que o que é contratado deve ser cumprido e as pessoas têm liberdade para contratar, tudo lindo, maravilhoso, né? Beleza, só que eu preciso que haja alguma coerência nisso. No mundo que eu defendo,
e que não é o que nós vivemos, há o liberalismo para todos os lados. E o que acontece hoje, Cris, com bancos em geral? Não há uma livre concorrência. Eu não posso, Cris, agora eu estou precisando de dinheiro emprestado, chego para ti, tu tem um dinheiro sobrando, e chego e digo, Cris, me empresta aí um tal valor, e aí a gente negocia livremente, tu diz, vou te emprestar dinheiro a 2,5% de juros ao mês, ou 2, ou 1,5, ou sei lá quanto, aí a gente contrata, e eu tenho essa liberdade toda contigo. Eu não tenho. Tu pega o teu dinheiro, coloca no banco para ter uma remuneração baixa, eu vou lá, pego o dinheiro do banco para pagar um juro alto. Então, o banco usufrui de uma reserva de mercado que é incompatível com os ideais liberais que ele, banco, invoca nas suas defesas. Cris. Desculpa por ter me alongado, mas eu estou defendendo aqui a moralidade dessas relações. Sem problema. Muito obrigada, doutor Colim. Se você quiser saber mais sobre esse e outros temas, vai lá no Saiba Direito, no YouTube. E busque @colim_Guilherme lá no Instagram.